Eu cancelo todo o pacto demoníaco que ela fez quando praticou feitiçaria, e eu declaro que todo espírito ligado a ela, cada último espírito de feitiçaria, deve deixá-la no 3, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Não, ela é minha. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu havia perdido o controle do meu corpo. Entrei tão fundo no oculto, aprendi tudo. Cheguei a abrir uma loja de feitiçaria. Quanto mais portas eu abria, mais sombrios ficavam meus interesses. Os demônios começaram a me dominar. Basicamente, dei tanto poder ao inimigo que eles começaram a me tocar fisicamente, me abusar e me mostrar para onde eu estava indo. Eu vi os demônios, as serpentes, tudo. Fogo, inferno, criaturas diferentes. Vi uma caverna de fogo e havia um demônio enorme feito de fogo. Eles me mostravam: é para aqui que você vai. Então eu pensei: como vou sair viva disso? Mas Jesus me deu paz. Em um momento, percebi que minha vida toda eu fui enganada. E pensei: preciso buscar Jesus. Os demônios começaram a gritar através de mim, se debatendo, porque meus olhos se abriram, e eles não puderam impedir. Bem-vindo ao podcast Revival is Now. Estou tão animado pelo que Deus vai fazer através deste podcast hoje. Creio que ele vai tocar você com poder, elevar sua fé e trazer libertação. Se você precisa de libertação, estou tão abençoado e animado por ter a April aqui comigo hoje. April, bem-vinda. Oi, obrigada por me receber. Estou tão honrada de estar aqui por Jesus. Aleluia! Seu testemunho toca meu coração profundamente. Quando penso em você, penso em Maria Madalena. Deus te libertou de maneira tão poderosa. Em pouco tempo você foi radicalmente transformada. E eu louvo a Deus pelo que Ele fez em sua vida, a liberdade que Ele trouxe, como te tirou das trevas para a luz, da morte para a vida. E eu sei que já há muitos que ouviram seu testemunho, que viram os vídeos online. Sua libertação se tornou viral várias vezes para a glória de Deus. E por isso eu sei que muitos olhos estão se abrindo para ver a realidade da opressão demoníaca e a realidade de Jesus, nosso libertador, que vem com poder para destruir todo o jugo. Mas estou tão animado porque eu creio que há algumas pessoas hoje que ainda não ouviram seu testemunho e serão tão abençoadas, e sua fé será elevada ao ouvir sua história. Então estou muito empolgado e estou animado para que as pessoas ouçam sua história completa. Sim. Então quero começar do início. Você veio para a Igreja 5F não muito tempo atrás, há alguns meses, nem um ano ainda. Quando foi que você veio para a Igreja 5F? Minha primeira libertação foi em novembro, na verdade. Novembro? Então foi em novembro de 2024? E aqui estamos gravando apenas alguns meses depois. Então, o que te trouxe até aqui? O que estava acontecendo em sua vida antes de vir para a Igreja 5F? Sim, então, antes de vir para a Igreja 5F, na verdade, eu tinha perdido o controle do meu corpo. Eu estava no oculto. Comecei por volta de 2020, 2021, e durante esses anos fui completamente enganada pelo inimigo. Eu entrei tão fundo no oculto, aprendi tudo. Cheguei a abrir uma loja de feitiçaria. E quando entrei nisso, sempre digo isso às pessoas, não foi como: vou trabalhar com demônios. Não foi assim. Eu fui totalmente enganada. Entrei com base nas mentiras de que encontraria cura e poder pessoal. Vinha de um trauma muito grande, então começou como algo que parecia inocente.
Mas quanto mais portas eu abria, mais sombrios ficavam meus interesses, e os demônios começaram a tomar conta. Basicamente, minha personalidade mudou. Eu tinha aberto uma loja de feitiçaria, era principalmente online, mas depois comecei a fazer eventos presenciais, pop-ups, e me envolvi em uma comunidade do oculto. Como era essa loja de feitiçaria e os pop-ups? Você fazia leituras ou o que exatamente? Era isso? Sim, então, tinha muita gente nessa comunidade. Algumas pessoas faziam leituras, mas eu fazia mais coisas com as minhas próprias mãos. Eu vendia, tipo, frascos de feitiços, varinhas de defumação. O que é isso? Ah, era supostamente para limpar energias negativas. O que agora sei que é ridículo, porque na verdade só abria portais. Hoje eu entendo, mas na época eu estava tão enganada que acreditava mesmo nisso. Pensava, nossa, estou ajudando as pessoas com minha loja. Eu estava completamente iludida. Uma das coisas mais populares que eu vendia eram sinos de bruxa, que supostamente afastavam espíritos malignos. E agora, olhando para trás, é irônico porque eu mesma estava cheia deles. Enfim, basicamente, minha loja explodiu. E hoje sei que foi porque o inimigo estava me usando para desviar pessoas. Nas feiras presenciais, pop-ups, vinham clientes e às vezes traziam amigos que usavam colares de cruz. Dava para ver que tinham sido arrastados para lá, e a presença do maligno naquele lugar era pesada. Muita gente achava que estava falando com guias espirituais, mas era tudo demônio. Alguns até acreditavam que trabalhavam com anjos. Toda essa loucura. E hoje eu sei a verdade, mas na época, se alguém me dissesse tudo isso que você faz é demoníaco, eu teria respondido: você é mente fechada, não entende nada. Mas aí o que aconteceu foi: minha loja ficou famosa, mas também comecei a sofrer muitos ataques. Quanto mais fundo eu ia, pior ficava. Outros praticantes do oculto começaram a me atacar. Faziam tipo projeção astral ofensiva, basicamente invadindo no reino espiritual. Eu estava dando cada vez mais acesso aos demônios. Cheguei a encontrar entidades. E sabe? Todas eram demônios. E eles diziam tipo: nós vamos te ensinar, vamos fazer o que você mandar. E quando isso aconteceu, tudo mudou. Quando eu aceitei, eles foram aos poucos tomando conta. Minha personalidade ficou tão sombria que fiquei obcecada pelo demoníaco. Eu via demônios em tudo e achava que era eu. Tipo, eu pensava que todos aqueles pensamentos vinham de mim. Não fazia ideia do que era opressão espiritual. Fui me aprofundando em demonologia, que obviamente era tudo coisa do maligno. Quando você disse fazer o que você mandar, pode explicar o que isso significava? Ah, sim. É tão pesado que fico pensando: será que posso falar isso? Mas enfim, naquela comunidade do oculto, eles acreditavam em familiares. Muita gente falava: ah, eu tenho um gato familiar, sabe? Familiar. E é interessante porque na Bíblia já fala sobre espíritos familiares. Mas nesse meio, eles acreditavam que eram entidades que ajudavam a bruxa, seguiam a linhagem de sangue. No meu caso, havia maldição geracional do lado da minha mãe. Aparentemente, um ancestral dela tinha aberto portas para a feitiçaria. E agora eu entendo por que o lado dela era tão atormentado. Antes mesmo de eu perder o controle do meu corpo quando era criança, já sofria muito. Via demônios dentro de casa, tinha paralisia do sono constantemente.
Cresci sob tormento sem parar. O tal familiar que encontrei era um demônio, mas no oculto não chamam assim. Dizem que é um espírito guia que te ensina e ajuda na feitiçaria. Supostamente te dá poderes ou... Você mencionou algo assim. Com a linhagem de sangue? Sim, exatamente. Quando eu encontrei aquela entidade, ela começou a falar comigo, mas não fisicamente. Era tipo visões. Eles me falavam de diferentes formas, na minha mente me mostrando coisas. E para chegar nesse estado, eu tinha que entrar num tipo de transe. Às vezes, eu preparava uma bebida específica, com certos óleos e ervas. Não quero dar muitos detalhes sobre isso, mas essa entidade falava comigo. Interrupção. Isso é exposição. Sim, porque o diabo se esconde, mas é importante revelar essas coisas. Então, eu fazia esses chás com ervas específicas e eles me guiavam. Na época eu pensava, nossa, sou tão intuitiva, mas hoje sei que eram os demônios me dando essa informação. Eu fazia isso para outras bruxas da comunidade. Cada uma ali tinha uma especialidade diferente. Algumas eram satânicas de verdade. Outras se diziam bruxas brancas, ou trabalhadoras da luz. Tinha até quem montava altares com estátuas de anjos, crucifixos, vendendo colares de cruz. Quando as pessoas chegavam, viam aquilo e pensavam, ah, parece coisa de luz. E elas diziam, tudo aqui é amor. Jesus foi um trabalhador da luz. Ele ensinou o amor. Mentiras completas. Algumas até se chamavam de bruxas cristãs. O que é impossível, né? Mas estavam totalmente convencidas. Tinham altares com imagens de Jesus, terços. Tinha gente que achava que trabalhava com anjos, tipo o arcanjo Miguel. Isso estava cheio no TikTok, ensinando pessoas a trabalhar com anjos. Mas não, eram demônios se disfarçando de anjos. Ou de vovó morta, sério. Tinha quem dizia, ah, minha amiga faleceu e vem me visitar. Era um demônio, mas eles acreditavam mesmo. Na comunidade oculta, todos se misturavam em eventos. Satânicos declarados, bruxas da luz, e conviviam numa boa. Ninguém falava, você é satânico, você é mau. Por quê? Porque os demônios sabiam que estavam todos no mesmo time. Os satânicos eram abertos? Totalmente. Em alguns eventos, eles se vestiam de demônios, montavam barracas com estátuas de Satã, vendiam adesivos obscenos. Teve um vendedor que fazia batizados em nome de Satanás. As pessoas chegavam e diziam, quero dedicar minha vida a ele. Era pesadíssimo. Quando entrávamos nesses lugares, o ar ficava denso, dava para sentir. Eles até comentavam, você sente a energia? São os rituais. Tudo às claras. E as multidões lotavam. Eu participava sempre de um mega evento em LA. Os organizadores conheciam minha loja, então eles me queriam lá. E foi ali que algumas coisas foram reveladas para mim quando perdi o controle. Descobri que existiam principados enormes sobre aquela comunidade oculta, tipo demônios de alto nível dominando tudo. E eles enviavam espíritos menores para cada bruxa individual. Todos se comunicavam entre si, como uma teia. Os demônios trabalhavam juntos, mas o mais bizarro? A comunidade vivia em paranoia total. As pessoas ficavam, ah, aquela bruxa tá me enviando mal-olhado. Mas na verdade eram os próprios demônios manipulando elas. Os demônios sussurravam nos ouvidos delas,
fazendo-as acreditar que eram deuses, guias espirituais, e diziam coisas como: "Olha, aquela bruxa está te atacando, você precisa revidar." Era como se controlassem as bruxas como marionetes, fazendo todas se atacarem. Lembro de casos horríveis. Lojas que acidentalmente pegavam fogo. Gatos que morriam em incêndios sem explicação. Teve um coven, que toda vez que aparecia nos eventos, eu tremia. Dava para sentir a energia demoníaca no ar. Uma delas tinha o rosto queimado por um acidente, porque é assim que o inimigo opera. Ele te dá um pouco de poder, dinheiro, sucesso, mas depois cobra com juros. Não é uma troca justa. É roubo, morte e destruição. Se ele te dá 1 centavo, você fica encantado. Ah, que moedinha brilhante! Mas no fim, ele toma tudo de você. Por exemplo, minha loja estava indo bem, e eu ficava tipo: "Ah, obrigada, universo." Mas depois descobri que esse universo era, na verdade, o príncipe do ar. Efésios 2:2. Naquela comunidade, eles evitavam falar Deus. Diziam fonte, energia universal. Tudo era uma perversão dos princípios de Deus. A feitiçaria, os rituais, tudo distorcido. Os satanistas eram abertos? Os verdadeiros satanistas e bruxas, não as de luz, sabiam exatamente o que estavam fazendo. Recebiam ordens do diabo e enviavam demônios às pessoas. Alguns eram explícitos, como uma vendedora que eu conheci num evento. Ela vendia sigilos, símbolos para invocar seres das trevas, e coisas ligadas a anjos caídos. Minha reação física. Só de ficar perto dela, meu pescoço doía, meu coração acelerava. O corpo avisava que aquilo era errado. Você colocava os sigilos e fazia os rituais. Lembro uma vez que estava perto dessa mulher e senti algo pesado. Fiquei tão desconfortável que, do nada, coisas da minha mesa caíram e quebraram sozinhas. Era assim aquela comunidade. E só piorou quando eu mergulhei de cabeça no lado obscuro, quando você perdeu o controle. Sim, foi quando percebi que estava severamente oprimida por demônios. No começo, eu caí no conto do amor e luz da magia branca. Depois fui para a magia verde, trabalhando com ervas. Depois virei uma bruxa cinza, misturando luz e trevas. Até que afundei nas trevas total. Você conscientemente entrou no lado sombrio? Sim, mas era uma influência demoníaca. Os nomes deles sussurravam na minha mente. Pesquise, leia sobre nós. Era uma obsessão doentia. Eu procurava os nomes dos anjos caídos, dos demônios, e montava altares específicos para eles. Fazia coisas que nunca deveria ter feito. Dei poder demais ao inimigo. Como assim deu poder? Eu. Suspira. Abri portas que não devia. Os demônios começaram a agir através de mim. Eles me tocavam, me mostravam visões do inferno. Eu literalmente entreguei minha vida a eles. Era coisa muito pesada mesmo. Eles me mandavam falar em voz alta. Declare que você pertence a esse demônio específico. E hoje vejo a ironia. Nós, cristãos, declaramos vida, mas lá eu estava assinando pactos com a morte. Eles forçavam. Você a fazer convênios? Totalmente, me ordenavam. Repita depois de nós. Você pertence a nome do demônio. Uma hora eu percebi o poder da língua. Provérbios 18:21. Mas já era tarde. Os abusos começaram. Toques físicos, como avisos demoníacos. Expressões faciais que não eram minhas. Sorrisos distorcidos. Calor infernal.
Eu sentia fogo queimando minha pele, mas o pior? Eu gostava, pensava, isso é eu, e dizia, que delícia essa queimação, a noite em que perdi o controle. Antes disso, já estava possessa sem saber. Numa feira oculta, eu vi um dragão no reino espiritual, e nessa comunidade diziam: encontrar um dragão é uma honra, reverencie-o. Nunca me avisaram que o dragão é Satanás. Apocalipse 12:9. Quando vi aquela entidade no reino espiritual, era um dragão enorme e preto com olhos vermelhos bem na minha frente. Ele me chamou de Kim, família, dizendo que eu já tinha um altar para ele. Naquela altura, eu já estava totalmente perdida. Fui obrigada a fazer um pacto de sangue. Os demônios me ordenaram, em pensamentos altos e claros: corte seu dedo, dê seu sangue. Eu usei um alfinete, mas riram de mim. Isso não é sangue suficiente. O que você fez com o sangue? Passei na estátua do dragão. Sim, eu tinha uma. Pior. Também modelei um ídolo de barro para o familiar. Aquele demônio em forma de bode sem rosto, com chifres e pele queimada. Eles guiaram minhas mãos para esculpir e pintar tudo exatamente como queriam, com as garras longas e tudo mais. Quando perdi o controle do meu corpo, não podia nem chegar perto daqueles ídolos. Os demônios sabiam que eu queria destruí-los e não me deixavam aproximar. Sobre o altar do dragão. Na época, eu nem imaginava que era Satanás em pessoa. Que óbvio agora, né? Eles me enganavam. Você vai ficar super protegida agora. Nenhuma bruxa vai te atacar, você terá poder ilimitado. Mas era tudo mentira. Os demônios e as bruxas são do mesmo time. Exato. Eles usam a gente como vasos e ainda fazem a gente achar que está no controle. Na verdade, plantavam sementes malignas no meu coração. O colar amaldiçoado, fui instruída a fazer um colar de pedras. Tinha que ser justo no pescoço. Quando o usei na última feira oculta, senti uma mudança imediata na minha energia. A bruxa, que antes me atacou, tremeu ao me olhar e os demônios me disseram: viu? Ela tem medo de você agora. Mas era a armação deles. O preço dos pactos palavras proferidas. Você pertence a objetos consagrados, como o colar. Rituais de sangue, tudo isso abria portas. E a Bíblia não brinca. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. O poder da vida e da morte está na língua. Isso é um princípio espiritual que vale tanto para o reino de Deus quanto para o reino das trevas. No reino de Deus, quando declaramos a palavra, milagres acontecem. Cura, paz, libertação. Nas trevas, aprendi na pior maneira que palavras também firmam pactos demoníacos. Os pactos que você fez e como quebrá-los. Pacto de palavras. Quando repetia frases como eu pertenço a nome do demônio. Pacto de sangue. Sangue no altar do dragão e no ídolo. Pacto por objetos. O colar de pedras no pescoço, simbolizando o jugo. Pacto por idolatria. Modelar o ídolo do familiar. Bode sem rosto. Mas tem mais. Os demônios são mestres em engano. Criaram outros pactos escondidos que só descobri depois. Por isso escrevi Unlock Your Deliverance. Porque libertação exige renúncia específica. Não basta dizer, renuncio à feitiçaria. É preciso quebrar cada corrente individualmente. Eles me diziam, porque o familiar, de repente, começou a me atacar mais. E eu pensava, mas ele não devia fazer isso, era para me obedecer. Aí veio a ideia, que obviamente não era minha, mas dos demônios, de que eu precisava escrever um acordo. O pacto escrito eu, literalmente escrevi um contrato com eles. Pura decepção. Eu achava que estava fazendo um acordo justo, mas na verdade era só mais uma corrente para me prender. Eles riam.
Vamos adicionar à nossa coleção de pactos. Contra você. A noite em que perdi o controle, Elia, foi quando percebi que estava perdida. Ataque físico, jogada no chão, estrangulada por forças invisíveis. Visão espiritual. Vi inúmeros demônios me sufocando. Só podiam fazer isso porque eu já estava profundamente entregue ao reino das trevas. Vozes demoníacas. Eles falavam através de mim dizendo: você pode canalizar espíritos. Vire médium. Mas algo estava muito errado. No meio disso eu sabia, isso não sou eu. E então, comecei a ver coisas. As visões ficaram frequentes de repente. Eles estavam falando através de mim, controlando meu corpo, e eu comecei a vê-los claramente. Então me ordenaram: você precisa renunciar ao seu batismo de infância. Por que isso importava tanto para eles? Eu fui batizada, meu pai era católico. Mas não era uma verdadeira crente na época. Os demônios odiavam isso e queriam me forçar a renunciar meu batismo, substituí-lo por um batismo de fogo do inferno, ritual que via em visão, com uma espada demoníaca pronta para marcar a alma. A resistência. Começou quando me pressionaram, algo dentro de mim disse não. E aí, imagens de cruzes surgiam na minha mente. Pregadores me abordavam na rua. Posso orar por você? Cartas sobre Jesus chegavam no meu correio. Vizinhos aleatórios batiam na minha porta. Quer vir à minha igreja? Os demônios ficaram furiosos, porque sabiam que Jesus estava me perseguindo. A mentira deles versus a verdade, eles ameaçavam. Vamos. Fazer o ritual enquanto você dorme. Você não pode escapar, mas demônios não podem fazer nada sem nossa autorização. Mesmo antes de eu crer em Jesus, meu não os impediu. Era algo totalmente sobrenatural. Meu corpo ficava duro como uma pedra, com expressões faciais e rugas que eu jamais conseguiria fazer sozinha. Eles pegavam facas e me obrigavam. Vamos, enfie isso em você. Mas eu gritava não dentro de mim. O momento da revelação. No meio desse inferno, senti Jesus me perseguindo. Foi como um saber profundo de que ele estava vendo tudo, e mesmo eu tendo feito essa bagunça toda, não me abandonou. De repente, foi como se ele arrancasse uma venda dos meus olhos. Você nunca odiou Deus. Você só não o conhecia. Toda a amargura, traumas e mentiras, religião, guerras, etc., desmoronaram como uma casca sendo tirada do meu coração. A fúria dos demônios, quando meus olhos se abriram para a verdade, os demônios gritavam através de mim, em rage, se debatiam. Como crianças birrentas, porque não podiam mais me enganar. Meu primeiro grito por Jesus, eu nem sabia mais orar direito, mas gritei: Jesus, me ajuda! E então, algo quebrou. A culpa e a vergonha eram enormes. Eu sabia que tinha me metido naquela bagunça sozinha. Mas o amor dele estava ali, inabalável. Aos poucos, comecei a sentir um chamado. Preciso ler a Bíblia. No início, quando perdi o controle do corpo, era assustador. Meu corpo ficava rígido, incontrolável, e as pessoas ao meu redor não entendiam o que estava acontecendo. Jesus me guiando passo a passo, ele começou a revelar cada mentira que acreditava como se dissesse: isso não é você, é esse demônio aqui. Foi quando peguei minha primeira Bíblia e comecei a ler. O milagre no rádio antes, eu só ouvia músicas seculares e sensuais. Mas depois que destruí todos os meus altares, exceto os ídolos que ainda não conseguia tocar, algo incrível aconteceu. Todos os meus canais de rádio viraram estações gospel. Só tocavam louvor, pregações ou adoração. Era tão sobrenatural que eu ficava: o que está acontecendo? Os demônios tentavam me fazer odiar aquilo, mas eu resisti. Não, vou ouvir. Quando comecei a cantar junto, encontrei Jesus nas letras. Era como se ele estivesse falando diretamente comigo, me lembrando: eu nunca te abandonei. Você é quem se afastou quando disse sim para o New Age. Ele não ligou. Ele estava lá. Aos poucos, comecei a sentir algo sobrenatural, como se ele dissesse: eu vou te ajudar. Porque, honestamente, eu achava que ia morrer. As visões do inferno aos demônios me mostravam para onde eu estava indo, e eu vi tudo. Demônios, serpentes, fogo, o inferno inteiro. Uma caverna em chamas com um demônio gigante feito de fogo segurando minha alma na mão. Ele me balançava como se eu fosse um doce e dizia: olha, você é minha guloseima agora.
A música do inferno é o pior? A música era uma melodia tão horrível que doía na alma, como se cada nota fosse uma tortura. Não tem como explicar. Era uma dor além do físico, uma agonia que não dá pra suportar. Era uma agonia pura, como se algo estivesse errado na minha alma, sabe? Eu ouvia os gritos, via o enxofre, todos os tipos de demônios. Eles me mostravam. Você vai pra cá! E eu pensava, como vou sair viva disso? O que eu fiz? Mas Jesus me deu paz no meio do inferno mesmo, com eles torcendo meu pescoço com tanta força que doía, me abusando fisicamente enquanto tentava adorar, querendo me levar ao suicídio. Era o plano deles. Só Jesus podia me segurar. Qualquer outra pessoa teria desistido. A guerra por cada objeto maldito, quando comecei a jogar fora tudo, altares, objetos, coleções macabras, ossos, arte sombria. Tive que rasgar, quebrar, destruir. Os demônios lutavam contra mim, minhas. Mãos travavam como se uma força invisível impedisse de me livrar daquilo. Mas eu fazia assim. Bum. E jogava fora no poder de Jesus. Era uma luta física e espiritual muito intensa. Quando eu tentava destruir os objetos malignos, os demônios ficavam furiosos. Eles batiam os pés no chão, como crianças birrentas. Xingavam e me arrastavam para o espelho só para me torturar. Falavam através de mim, dizendo o quanto adoravam me machucar e como iam me torturar no inferno. Eu me sentia como uma passageira no meu próprio corpo, assistindo tudo, impotente. Mas Jesus estava comigo. Quanto mais eu o buscava, mais forte ele se revelava. Foi como estar numa prisão, mas enxergando a luz lá fora. Um dia no parque, vi flores crescendo em direção ao sol e pensei: Jesus, é assim que eu me sinto. Quero me esticar até você, mas não consigo crescer rápido o suficiente. Ele era. O calor e o amor que eu sempre desejei, mesmo no meio de todo aquele caos. Aleluia. A busca por libertação e os obstáculos. Depois desses encontros com ele, procurei a ajuda de ministros de libertação, mas... Primeiro-ministro. Os demônios zombavam dele durante a sessão. Como era homem, diziam coisas vulgares e pervertidas. Por eu ser mulher, riam e ameaçavam. Ela vai apodrecer no inferno. Segundo o ministro, a mesma coisa. Os demônios se comportaram igual, tentando intimidar e blasfemar. Saí das duas sessões me sentindo pior. A mesma coisa aconteceu nos dois lugares. Eles zombavam dos ministros. Um era mais jovem, e os demônios ficavam encarando com ódio, através de mim, tentando assustá-lo. Quando saí, viram que eu estava séria sobre buscar ajuda. E aí, o corpo. Totalmente possuído. Naquela época, eu já estava completamente dominada. Meus olhos tremiam, e minha visão era como olhar por um túnel longo, aquela distorção de calor, sabe? Como quando o ar está tremendo no horizonte. Ouvia os demônios planejando minha morte. Vamos jogar ela na rua para ser atropelada. Uma vez, meu pé acelerou sozinho na estrada, mas Jesus não deixou o pior acontecer. A resistência para buscar. Ajuda depois dessas duas tentativas fracassadas, parei de procurar ministros. Mas então, Jesus me guiou até seu perfil no Instagram. Apareceu um vídeo de libertação, não lembro qual, e algo dentro de mim disse: é aqui que você precisa. Eu nem sabia que você ficava tão perto. Em LA, e eu moro em Long Beach, mas ainda levei meses para ir pessoalmente. Os demônios travavam uma guerra contra a minha vontade, medo físico. Meu estômago embrulhava como se eu tivesse que fugir. Sintomas de opressão, coceira no pescoço, cabeça balançando violentamente. Eles diziam: você não vai lá. E eu lembro de uma experiência específica. Foi em Topena, no sábado antes do domingo em que finalmente fui buscar ajuda. Já era novembro. Senti ainda mais demônios entrando em mim. A loja com energia demoníaca. Entrei numa loja que transbordava. Opressão. E num certo cômodo, minha cabeça deu um boom, como se tivessem batido nela. Falando em línguas demoníacas, minha boca começou a falar línguas. Palavras em latim, idiomas antigos, sons guturais. Minhas mãos se moveram. Sozinhas, como se estivessem abrindo portais espirituais no ar. Os demônios ficaram eufóricos. Olha só, estamos aqui! Eu só pensava, isso já é demais. Não aguento mais. O inferno no dia a dia em casa, eles dominavam meu corpo constantemente. Se eu ouvia certos tipos de música,
Tomavam controle na hora. Faziam gestos rituais com minhas mãos, como se estivessem abrindo portais invisíveis. Falavam em línguas enquanto faziam isso. Eu tentava disfarçar em público. Mas, se viam algo maligno ou violento, minhas expressões faciais mudavam. Sorrisos perversos, olhares de ódio. Era uma batalha constante para parecer normal. E foi nesse sábado, um dia antes do domingo decisivo, eu sentia novos demônios entrando em mim. E pensei, não dá mais. Não consigo viver assim. O desespero e a oração clamei a Jesus. Me dá força porque eu não aguento. Era uma luta física e espiritual. Eu queria ir à igreja, mas eles me puxavam para trás. Sabiam o que estava por vir. Minha libertação. A decisão de ir à igreja. No domingo decidi. Hoje eu vou. No carro, já sentia tudo se agitando. Sabia que iam manifestar fortemente. Quando cheguei perto da igreja, onde a unção estava, meu corpo começou a pular sobrenaturalmente. O toque de Jesus no meio do caos, mas então, senti um calor. Era como se Jesus estivesse segurando minha mão, me abraçasse dizendo, estou aqui, vai ficar tudo bem. Isso me deu coragem para entrar e não fugir. O amor da igreja que destruiu o medo, as pessoas me viram manifestando, mas me trataram com amor. Você vai ser livre, tudo vai ficar bem. O medo que eu sentia e o deles foi quebrado pelo amor daquela comunidade. Então eu me sentei, e naquela primeira sessão de libertação eu nem consegui ouvir o sermão, de tão forte que estavam se manifestando. Eles sabiam. A presença de Deus estava ali. E então o louvor começou. E eu nunca vou esquecer aquele momento específico. Ele caiu de joelhos. Eu também caí de joelhos, sabe, no chão. E ele dizia, não. Como uma cena de filme, basicamente. Era como um não carregado de dor. E eu podia sentir que era dor mesmo o que eles estavam passando. Na presença da unção, eles estavam sentindo dor, como se fossem ondas atingindo. Era como o fogo de Deus caindo sobre eles. É isso. E por isso que eu estava sentindo aquilo. Era a dor deles. E então, quando a libertação começou, a Tânia e a Felícia vieram e ficaram ao meu lado. Obrigada, Jesus. Chega, seu tempo acabou. Você não vai mais atormentá-la. Agora eu quebro toda a aliança demoníaca feita sobre a vida dela. Eu quebro agora toda a maldição geracional. Toda a maldição lançada sobre a vida dela, maldição de morte, eu quebro agora, em nome de Jesus. Eu cancelo agora essas alianças feitas em gerações passadas. Toda a maldição de feitiçaria, eu quebro agora, em nome de Jesus. E eu declaro, na contagem de 3, todo espírito de feitiçaria, de morte, de língua demoníaca, de suicídio, eu declaro que todos devem sair dela agora em nome de Jesus. 1, 2, 3. Ela é minha esposa. Deixem ela falar. Agora. Eles continuam atacando o meu útero. Eles continuam atacando o meu útero. E seu útero, querida? Você ingeriu o seu próprio sangue? Você quer renunciar a algum cônjuge espiritual, querida? E qualquer outra coisa que tenha sido uma porta aberta? Isso é feitiçaria. Feitiçaria. Qualquer coisa. Da nova era. Ou não. Sangue. Me ajuda, por favor, Jesus. Querida, você fez algum juramento de sangue? Eu não sabia. Eu não sabia das notícias. Eu não sabia do estado do dragão. Me desculpa. Está tudo bem. Qual foi o juramento de sangue, querida? O que foi? Altares demoníacos. Eu renuncio a todos os altares demoníacos. Eu renuncio ao Pai. Com quem você fez o juramento de sangue? Com quem foi? Deixem ela falar. Deixem ela falar. Você pode descrever o sangue? Juramento em detalhes, querida. Para a estátua do dragão que foi produzida, tolo humano. Ou você, tolo, morrerá. Fique quieta. Eu a desamarro dessa aliança. Essa aliança de sangue agora. Eu quebro essa aliança agora, já que ela a renunciou em nome de Jesus. Eu a desamarro de tudo o que ela renunciou. Toda essa nova era, toda a feitiçaria. E eu declaro, na ordem em que vocês entraram pelas alianças de sangue, eu declaro que todo espírito atado, cada último espírito de feitiçaria, todo cônjuge espiritual e todos os espíritos que estavam me atacando, estavam colocando magia negra sobre mim para roubar energia para a magia deles.
todo espírito de feitiçaria que veio das bruxas, e todo espírito de dor crônica, dor pélvica, vou quebrar o pescoço dela. Todo espírito, fiquem quietos. Todo. Espírito atacando seu útero, todo espírito trazendo dor, eu declaro, na ordem em que vocês entraram. Todos devem sair agora, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Aleluia! Aplausos, aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E imediatamente, bum, eu estava fora, como se eu pudesse ouvir um deles dominando minha língua e apenas falando. Mas depois disso, eu apaguei até que você me chamasse para a frente, e então foi quando eu vinha de onde quer que eu estivesse. E eu vi, como eu disse naquele momento, eu estava de joelhos e olhei em seus olhos, e eu vi Jesus, como se fosse um brilho, e eu só sabia que era Jesus. E foi por isso que eu disse: por favor, me ajude, Jesus, porque eu sabia que Jesus estava bem ali. E então sim, aquela libertação aconteceu, e tantos deles foram expulsos. Então, eu fui para casa e pude jogar fora as coisas. E lembro quando finalmente peguei aquele ídolo e coloquei numa caixa e fui para a garagem. E bum, eu o joguei no chão e o joguei fora. Foi como uma corrente enorme quebrando, como se fosse: uau, eu posso jogar isso fora. Foi como uma camada de liberdade que veio, porque antes eu não conseguia nem chegar perto dele. Era como se eles dissessem: não, não se aproxime disso. Sabe? E quando eu cheguei em casa e pude fazer isso, foi lindo. Eu pensei: uau! Então, eu havia testemunhado que estava indo todos os fins de semana, como mencionei. Mas então o inimigo veio e disse: não, olha como você se manifestou, e todo mundo estava olhando para você. E começou a vir com todas essas mentiras, basicamente dizendo que eu não deveria voltar. Até tentando trabalhar com as pessoas ao meu redor, pessoas muito próximas a mim, dizendo: você deveria falar com eles, deveria mandar um e-mail e pedir para remover seu testemunho. Sim, tentando trabalhar pelas pessoas ao meu redor. E eu falei: por que você se importa? Você não estava nisso. Por que isso te incomoda? Mas eu sabia que era o diabo. Então, ele tentou com todas as forças. E eu sabia que Jesus queria que eu estivesse lá. Era uma certeza de que eu precisava ser obediente e precisava ir. Era lá que ele queria que eu estivesse. Então, no começo, eu fiquei umas 3 semanas sem voltar, assistindo online tentando bem, talvez se eu assistir online, mas não, eu sabia que tinha que ir. Então, eu voltei. E foi aí que eu pensei: ok, faz do jeito dele, se eu me manifestar, que seja do jeito dele. E eu fui. E então, durante o serviço, foi quando você disse: Jesus está te libertando. Meu corpo começou a tremer. Foi como um tremor. Eles disseram: não. Foi tão poderoso, porque eu tinha mais consciência dessa vez, e sempre mencionei isso antes, mas era como uma nuvem ao seu redor. E a nuvem era tangível. Era a presença de Deus tão poderosamente ao seu redor, porque eu sentia que a estratégia deles era como: ok, vamos tentar intimidá-la e abalar sua fé, ou algo assim. E eles estavam dizendo essas coisas vilãs, e eu podia ouvir. E eu pensei: uau, isso é... Mas então eu vi a nuvem, e de repente pensei: está tudo bem. Jesus está bem ali. E você estava falando então, os demônios estavam dizendo na sua mente: vamos intimidá-la. Era a sensação. Eu podia sentir as emoções. Deles, eles queriam me intimidar. Dava para sentir. Era como se dissessem: vamos tentar. Eles tentaram, mas não conseguiram. Eram mentirosos. Tentaram com todas as forças. Você foi tão... Mas sim. Então eles não tiveram chance. Mas renunciar foi tão importante. Obrigada, Jesus. Chega. Ela pode. Chega. Vem. Permita que ela fale agora. Todo demônio saia da boca dela agora. E permita que ela fale: querida, você quer renunciar a mais alguma coisa? Você, Jesus, aleluia, aleluia. Seja completamente livre. Que nada te impeça de ter intimidade e relacionamento com Deus. Que nada te impeça de ouvir e ler a palavra de Deus. A partir de agora, eu declaro liberdade completa. Agora, esses sonhos demoníacos, todo espírito demoníaco que vem nos sonhos, cônjuge espiritual, deve sair dela na contagem de 3, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Eu declaro silêncio e que tudo saia agora. O medo deve ir embora agora. Todos que ela renunciou, todos que ela trouxe aqui com uma lista para renunciar, eu a desligo de tudo isso e declaro que todo espírito ligado a isso deve sair completamente agora, em nome de Jesus. São muitos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Liberdade completa eu declaro, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que você durma em paz a partir de agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por trazer mais liberdade para ela. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, naquele último culto onde tive minha libertação, você mencionou os espíritos que entraram através do trauma. E isso foi realmente importante porque, como eu disse, houve muito trauma enquanto eu crescia. Não apenas na comunidade local, mas também abusos específicos na adolescência e também na infância. E assim que você disse isso, um grito de dor alto saiu de mim. Foi como se toda a dor que estava dentro de mim estivesse saindo de alguma forma. Eu senti tudo aquilo. E foi aí que você disse: deixe ela vir à frente. Naquele momento eu nunca vou esquecer, porque eu sabia que Jesus estava ali. Eu sabia que ele estava operando através de você. Parecia que eu literalmente estava correndo para Jesus. Como se eu pudesse vê-lo fisicamente, eu correria até ele. Era isso que eu sentia. Eu queria tocar os pés dele. Mas eu sabia que você era o vaso dele, então eu corri até você, porque sentia que era Jesus através de você. Eu não estava te vendo, eu estava vendo Jesus. E eu queria me prostrar. Eu me rendi completamente naquele momento. Eu não me importei com nada. Corri, não importava como eu fosse manifestar. Todos ao redor desapareceram. Era como se fosse só eu e Jesus naquele momento. Você estava no palco, mas eu me ajoelhei e levantei as mãos. Essa foi a última libertação que tive. Voltei para meu assento e continuei recebendo libertação. Eu estava sentindo o amor e a misericórdia dele enquanto tudo isso acontecia. Isso, na foto estou chorando. Lembro que algumas pessoas disseram: mas você não parece feliz. E eu respondi: não, eu estou sentindo o amor e a misericórdia dele. Era algo que me dominava. Era tão lindo. Voltei e continuei sendo liberta enquanto você falava. E então, quando o último espírito saiu, literalmente, uma cena negra, como uma sombra, saiu do meu lado esquerdo, tão vívida. Eu vi isso, na minha mente uma escuridão total, como uma sombra que simplesmente sumiu. E então eu fiquei deitada por um momento. E foi nesse momento que você chamou, mesmo sem me ver ali na frente. Jesus sabe de tudo. É o tempo perfeito. Você chamou pelo batismo no Espírito Santo. E aí eu lembrei quando falaram sobre as línguas de fogo, e aquele versículo veio à minha mente naquele momento. Parecia que veio por aqui, no alto, e desceu pelo meu corpo inteiro como um fogo elétrico. Foi tão lindo. Eu conseguia sentir o amor dele, mas veio também o temor do Senhor, que eu nunca vou esquecer. Foi tão lindo. Eu me senti tão pequena como um grão de areia. E esse é o meu Deus. Depois disso, senti que podia respirar. Era como se eu tivesse sido lavada por dentro. Eu estava completamente limpa, como se água fria e fresca tivesse limpado tudo por dentro. Me levantei e lembro que comecei a louvá-lo. Já não estava mais no físico, estava só louvando. Lembro que o chamei de meu rei e repetia o nome dele sem parar, dançando. Naquele momento parecia que eu estava no céu. Eu sabia que estava livre. Lembro de gritar: estou livre! Mas ninguém ouviu porque o culto já estava em adoração. Mas eu sabia, eu estava livre. A alegria veio. E quando saí daquele culto, estava cheia do Espírito. Lembro que talvez havia uma pessoa em situação de rua ali fora e eu disse: Jesus está vivo. Ele está lá dentro. Eu estava tão cheia disso que não me importei. Jesus está vivo. Ele está lá dentro. E foi tão lindo. Naquele momento, eu sabia que estava livre. Mas quando cheguei em casa, o inimigo tentou vir com mentiras. Por isso é tão importante estar firmada com ensinamentos para manter a liberdade. Isso é tão importante, tão vital. Deve fugir. Isso é uma lei no reino espiritual.
É um princípio de Deus. Se apenas fizermos o que a palavra de Deus diz, olha a vida que podemos viver. Uma vida de liberdade. Verdadeira liberdade. Uma vida abundante. O diabo não tem poder sobre nós. Amém? Sim, aleluia. Então foi realmente importante continuar rejeitando, porque o inimigo tentava muito atacar na mente, sabe? E era uma guerra espiritual intensa. Mas o seu ensino, os ensinamentos ungidos, eram como... Toda vez que eu ia, era como se eu sentisse no meu espírito que era alimento espiritual, sabe? Era exatamente o que eu precisava para aquela semana. O ministério profético, sempre havia algo para mim, toda vez. E até mesmo as lives durante a semana me ajudavam a continuar. E sabe, a guerra era intensa, e eu pensava, quero amadurecer espiritualmente. Mesmo sendo completamente nova em tudo, eu já queria amadurecer espiritualmente. E eu levei isso muito a sério, porque eu sabia do cativeiro profundo em que eu estava antes. E o diabo não estava feliz que eu estava livre. Então eu levei muito a sério. Todos os dias assistia aos ensinamentos, me mantinha firme, e também renovava minha mente com a palavra, tanto a escrita quanto a falada. E também entender que estamos em guerra espiritual. Antes, toda vez que um ataque vinha, eu ficava tipo, ai não, o que está acontecendo? Mas aí eu lembrava do que você mencionou, acho que foi na série Mantenha Sua Libertação, que diz, não se surpreendam com a provação de fogo que sobreveio a vocês. Estamos em guerra espiritual. Nada a temer, nada para se entristecer, nada para se confundir. Nós temos a vitória, precisamos ser guerreiros, então renovar constantemente a mente. Sempre que algo surgia, isso exigia esforço, sabe? Mas era algo que eu precisava fazer. E você viu os frutos disso? Viu transformação por colocar esse esforço espiritual? Ah, com certeza! Finalmente veio a paz, a alegria. E então percebi. Toda vez que eu não estava nesse estado, era a voz do inimigo tentando entrar. Então, quando o inimigo tentava vir com confusão, ou mentiras de vergonha, ou qualquer coisa que não fosse a paz, alegria e amor que Jesus me dá, eu sabia. Ah, o inimigo está tentando atacar agora. Preciso rejeitar isso. E então eu levava isso muito a sério, sabe? Estou orgulhosa de você. Você é mesmo minha filha espiritual. Estou orgulhosa de você. Uma verdadeira discípula que leva a palavra a sério e a coloca em prática. Aleluia. Estou muito orgulhosa de você. Obrigada. Eu quero compartilhar como era o antes e o depois. Sei que parte do antes você já ouviu. Muito tormento, controle, trevas profundas, o inimigo tentando me levar mais e mais fundo. Nesse buraco. Mas posso listar como era minha vida antes e como está agora, com Jesus? Antes, eu vivia deprimida. Meu pai até disse, você é outra pessoa. É como se tivesse renascido. Nem te reconheço. Minha visão da vida era sombria. Tinha pensamentos suicidas recorrentes, tipo, ah, seria bom. Muitos pensamentos intrusivos, muita ansiedade, muito medo, paranoia. Eu odiava abastecer o carro. Sentia como se as pessoas estivessem me observando, querendo me fazer mal. Muito trauma. E o inimigo trazia isso o tempo todo para minha mente. Paralisia do sono. Era como viver em completa escuridão. Não enxergava a beleza da criação de Deus. Minha mente era obcecada pela morte, pela escuridão. Vivia triste, queria só ficar na cama. Sem paz, sem alegria. Tentava preencher o vazio, que só Jesus pode preencher, comprando coisas. Me endividei. Acumulava coisas, tentando preencher algo que só Jesus podia preencher. Muito orgulho. Manipulação nos relacionamentos. E eu fui liberta de tudo isso. Quando os espíritos saíam, Jesus me mostrava. Isso não era você, era o espírito. Não era minha personalidade, era opressão. Eles até sorriam, tipo, um sorriso. Manipulador. E percebi. Isso não sou eu. Agora sinto paz. Mesmo no meio das lutas espirituais. Ele me dá confiança, ousadia. Antes, eu queria me esconder. Hoje, falo de Jesus com coragem. Sinto o amor de Deus. Às vezes olho para as pessoas e sinto o amor que ele sente por elas. Minha vida mudou completamente. Ontem, orando, tive essa visão. Eu era uma flor no escuro sendo pisoteada, e ele me tirou dali, me plantou num lindo jardim. Cuida de mim com amor, me rega, fala palavras de amor. Vejo a igreja 5F como esse jardim.
Meus irmãos e irmãs em Cristo, Ele nos salvou. Ir à 5F é como experimentar um pedacinho do céu. Sinto a presença de Deus como uma nuvem sobre nós. O inimigo tentou me enganar para sair da igreja, mas eu sabia. Isso não sou eu. Eu nunca faria isso. Aqui é onde Jesus está. Quando vejo a unção, lembro da nuvem que guiava os israelitas. Quando você entra na sala, dá para sentir. Aleluia! É tão poderoso que penso, o que eu fiz para merecer isso? Estar aqui nesse avivamento? Antes eu queria morrer. Agora estou animada com o futuro. Sei que Ele tem planos lindos para todos nós. E tudo que eu quero é ser mais e mais transformada à imagem dele. Esse desejo por Ele foi Ele mesmo quem colocou em meu coração. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus! Aleluia! Uau, glória a Deus! Você me lembra muito Maria Madalena. Sempre penso nela quando olho para você. Como uma Maria Madalena dos dias de hoje. Ela era muito oprimida por demônios. Vários. E foi liberta. E se tornou uma verdadeira discípula. Ela valorizava sua libertação. Ela se entregou por completo a Jesus, se apaixonou por ele e viveu em obediência. Esse era o amor dela por ele. A obediência. É assim que mostramos nosso amor. A Deus e através da obediência. Esse é o idioma do amor dele. Estou tão orgulhosa de você. Você não só foi liberta, mas valorizou sua libertação. Valorizou o amor e a graça que Jesus te deu. Você decidiu segui-lo de verdade, obedecê-lo, ser uma discípula. E por isso, estou maravilhada com os frutos da sua vida. Foram só 5 meses. Você veio em novembro, né? Qual dia? Talvez dia 29, por aí. Então, só 5 meses. E de estar tão oprimida por vários demônios depois de vir apenas 3 vezes a 5F Church, você foi completamente liberta. E agora está transformada. E até espiritualmente madura, especialmente considerando o pouco tempo. Estou muito orgulhosa de você. Você é um exemplo para outros seguirem. Valorizar a liberdade, valorizar o que Deus está liberando, a unção, os ensinamentos, o preparo espiritual. Muitos buscam libertação, mas não buscam Jesus, o único que traz liberdade duradoura. Muitos recebem libertação, mas não se preocupam em mantê-la. Não buscam agradar a Deus. Mas você? Sim. E por isso estou tão orgulhosa. Você é uma prova viva para o mundo de que não é complicado. Ou é difícil ou demorado para receber libertação completa. E mesmo depois de receber a libertação, embora você esteja em uma batalha, você verdadeiramente tem a vitória se escolher ser um guerreiro e levar isso a sério. Aleluia. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada, Jesus. Sabe, enquanto você falava, algo veio à minha mente. Fui lembrada da mulher com fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela tentou ser curada de várias formas, e ninguém pôde ajudá-la. E se você pensar nas pessoas oprimidas, os fariseus também realizavam exorcismos, mas eles não tinham o poder de Jesus que destrói o jugo. Por isso, não eram tão bem-sucedidos em expulsar demônios. Eu assisti a série The Chosen. Não sei se você já viu, mas há uma cena que me veio à mente. Ela mostra como poderia ter sido. Havia uma mulher muito possuída, o nome dela era Maria Madalena, e ninguém sabia o que fazer com ela porque ela estava completamente dominada pelos demônios. Então chamaram Nicodemos, na série é assim que retratam, para tentar expulsar os demônios. Ele tenta, mas não consegue. E quando Jesus aparece, ele não apenas tenta, ele tem sucesso. Ele a liberta de muitos demônios com facilidade e rapidez, e ela fica completamente livre. Isso é um paralelo tão claro com os dias de hoje, com a igreja de hoje, onde tantas pessoas estão oprimidas. Você não está sozinha. Há muitos crentes que estão oprimidos. Muitos vão às igrejas buscando libertação, buscando ajuda, mas não a recebem. Não é porque falta amor nos ministros. Não é porque falta teologia ou pregação. Mas é porque está faltando a unção. E a unção é a única coisa que destrói o jugo. É a diferença entre os ministros tentando expulsar demônios antes de Jesus, sem sucesso, e Jesus fazendo isso com facilidade. Isso literalmente aconteceu na sua vida. Então quero que você compartilhe brevemente uma mensagem para os líderes no corpo de Cristo hoje, e também para qualquer pessoa que sente um chamado para o ministério, mas que talvez ainda não tenha a unção
ou talvez não esteja muito aberta a recebê-la. Qual seria sua mensagem para eles? Tranque o cadeado que está na corrente, e agora a unção o remove. Você precisa dos dois. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa usar as chaves do reino que Deus liberou. Como eu liberei neste livro, como liberei revelações da Bíblia sobre o que são essas chaves. E você também precisa do poder de Deus. Muitas pessoas aí fora acham que é muito difícil serem libertas. E, sinceramente, muitos de vocês já foram libertos, especialmente se vocês já estiveram onde o poder de Deus está, seja online ou presencialmente. Talvez você tenha experimentado um pouco de libertação, mas sente que ainda falta muito, ou que tem um último demônio teimoso que parece não sair. Sinceramente, muitos de vocês que estiveram verdadeiramente onde o poder de Deus está e que estão realmente fazendo o seu melhor para viver em obediência e rendição a Deus, vocês não precisam ser perfeitos, mas estão vivendo uma vida de arrependimento, rendição e obediência. Então vocês provavelmente já estão completamente livres. Mas o diabo tem mentido para vocês, assim como a April compartilhou. Eu sei que hoje muitas pessoas vão ser libertas das mentiras do diabo e vão finalmente poder andar em liberdade e viver a vida abundante. Aleluia! Uma outra coisa que quero mencionar, algo tão poderoso no seu testemunho, é: se você está aí e tem amigos ou familiares que estão longe de Deus, você ouviu o testemunho da April? Ouviu o quanto Deus a amou? Ele a perseguiu com amor. Ele foi atrás dela de maneiras sobrenaturais. De repente, quando ela bateu no fundo do poço, o lugar mais escuro e profundo, foi aí que ele apareceu, porque ela estava completamente perdida. E sabe, Deus nos deu livre-arbítrio. Quando alguém está longe de Deus, ele respeita esse livre-arbítrio. Ele não força nada. Mas às vezes, chega um ponto em que, por amor, ele resgata. Então, se há pessoas na sua vida que te entristecem porque estão longe de Deus e não o estão buscando, confie em Deus. Confie que ele vai resgatá-las, que ele vai atrás delas. Seja porque ele as resgata diretamente, ou porque elas começam a buscar, e então ele se revela a elas. Mas de uma forma ou de outra, ele vai atrás. Deus ama cada pessoa nesta terra. Ele ama você. Ele ama seus familiares. Ele ama seus amigos. Tanto quanto ama a April. E foi o amor incrível de Deus que a perseguiu, de maneiras tão lindas e sobrenaturais. Pessoas vinham até ela nas ruas e oravam por ela. Você via cruzes na sua mente. Músicas cristãs começaram a tocar do nada. Tantas manifestações lindas de Jesus. Aleluia! Deus, tu és maravilhoso. Esse é o teu grande amor por todas as pessoas da terra. Obrigada, Senhor. Tu fizeste muito através desse testemunho, Jesus. Estou tão empolgada. Vejo profeticamente tantos milagres que Deus fez agora mesmo. Obrigada, Jesus. Se você precisa de libertação agora, eu creio, eu sei, que Deus vai agir aí onde você está, através da tela. Porque a unção está verdadeiramente presente aqui. E nenhum demônio pode permanecer onde a unção de Deus está. Se você sente que há algo que precisa renunciar agora, fale. Deus pode estar te mostrando algo. Renuncie agora. Eu te desligo de tudo aquilo que você renunciou. Eu quebro toda a maldição sobre a sua vida, cancelo toda a aliança demoníaca que você fez e quebro toda a palavra maldita que você declarou, toda a palavra de morte que saiu da sua boca. E eu declaro: todo espírito de feitiçaria, todo espírito vindo do seu passado, todo espírito de trauma, todo espírito demoníaco que envia mentiras à sua mente, todo espírito de medo e depressão, eu declaro: todos devem sair agora, em nome de Jesus. Todo espírito de pensamentos suicidas, todo espírito de morte, devem sair, agora, em nome de Jesus. Aleluia! E eu declaro sobre vocês, cujos olhos Deus acaba de abrir, que vocês já estavam libertos, mas o diabo estava mentindo, dizendo que não estavam. Eu digo a vocês: se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Diga agora: eu sou livre. Quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Obrigada, Jesus, pela minha liberdade. Rejeite as mentiras do diabo agora mesmo. Diga: eu rejeito essa mentira que diz que eu ainda não sou livre, que ainda tenho demônios. Eu te rejeito, diabo. Toda mentira que você fala na minha mente, eu rejeito. Aleluia! Obrigada, Jesus. Eu declaro proteção e paz sobre sua mente agora.
e que o diabo nunca mais poderá te enganar ou te vencer com mentiras, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Eu libero essa unção sobre seus amigos e familiares que ainda não são salvos. Que essa unção os localize e que eles comecem a ser atraídos para Jesus, em nome de Jesus. Eu também falo com você, que deseja carregar essa unção para libertar outras pessoas. Eu libero essa unção sobre a sua vida. Que Deus comece a te usar com poder, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo que fizeste hoje. Obrigada, Jesus. Deus, tu és maravilhoso. Obrigada pelo que fizeste na vida da April. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. E olha, quero te dizer como é importante que você tenha esse livro, Unlock Your Deliverance, Destrave Sua Libertação. Você pode obter o e-book ou o audiolivro. Talvez você esteja vendo o testemunho da April e pensando, eu quero isso. Como posso receber isso? Ouça o que ela disse. Ela seguiu os ensinamentos que o Senhor me revelou. As chaves do reino. As chaves para destravar sua libertação e manter sua liberdade. Eu ensinei essas chaves na Igreja 5F e também estão no meu canal do YouTube. Ensinos sobre como receber libertação completa e como manter essa libertação. E agora, eu juntei tudo em um só lugar. Neste livro. Leia este livro. Não apenas leia. Leve as palavras a sério, aplique em sua vida, renove sua mente com elas. E presenteie esse livro. Envie esses ensinos do YouTube para qualquer pessoa que precise de libertação. Eles encontrarão liberdade. Aleluia. Obrigada por estar comigo no podcast Revival is Now. Louvado seja Jesus. Deus é tão bom. Aleluia. Eu te abençoo.